Você está com suas finanças organizadas? O que pode acontecer para desequilibrar essa harmonia? Hoje te mostraremos algumas situações em que você deve ter mais atenção para manter essa harmonia. Então, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma transmissão do canal Planejadamente. Eu sou o Rogério Saltes e ao meu lado estão Ricardo Vasconcelos, Alexandre Santiago e Wander Vicente. Nós somos planejadores financeiros fiduciários e a cada conteúdo que nós trazemos aqui tem um único objetivo: ajudar a você a atingir a sua liberdade financeira. Bom, o tema de nossa transmissão de hoje é: que situações podem alterar suas finanças pessoais? Na verdade, hoje muitas pessoas não têm uma identidade muito grande com quando você fala em planejamento financeiro. Acha que é alguma coisa muito elaborada, que você precisa ter dinheiro, mas na verdade, lembrando aqui o que a gente já falou em vários outros episódios, o planejamento financeiro é uma abordagem holística que você trabalha muito a questão do orçamento, o que muitas pessoas hoje em dia não têm controle, fazem contas mentais, trabalha a questão da gestão de ativos, e ativos imóveis, participações em empresas, recursos financeiros, dinheiro, né? E outros itens são ativos. Pensa a questão do risco, pensa a questão tributária, ou seja, não é só você investir bem, mas também pagar menos imposto de renda de uma forma legal. Pensa a questão de sucessão, que nós vamos tratar até aqui hoje nessa conversa também, e a questão da longevidade. Então, nada mais é do que você antecipar situações para quando essas situações acontecerem, você estar preparado para elas, né? Então, supondo que você já tenha feito isso, você já tenha aqui um de nós, ou do grupo de planejadores que nós pertencemos, somos associados à FIDUC, já cuida de você, ou você sabe que cuida de alguém que te convidou para vir até aqui, né? Mas supondo que você tenha as suas finanças organizadas, quais são as situações, quais são aqueles fatores talvez inesperados que podem alterar tudo aquilo que você organizou, que você imaginou, antecipou? Então nós vamos tratar disso. O primeiro deles, que eu queria chamar a atenção aqui, é aquele momento que você recebe uma grande quantidade de dinheiro não prevista, né? Podemos citar várias delas, mas vamos nos prender a algumas. Uma que talvez todos gostariam de ter uma surpresa positiva dessa, por exemplo, ganhar na loteria, né? Ganhar na loteria, com certeza, altera bastante aquilo que você planejou. Principalmente você imaginou que você teria que se apertar para conseguir alcançar o seu objetivo, a sua liberdade financeira, a sua tranquilidade, a longevidade, né? E aí você recebe uma grande quantia de recursos. Sem dúvida, esse é um fator importante para procurar o seu planejador financeiro, e caso você não tenha ainda, buscar um habilitado, certificado, bem referenciado. Isso você pode encontrar tanto na FIDUC quanto no site da Planejar, vários planejadores financeiros à disposição, que vai te orientar o que fazer com essa quantia de dinheiro que você está recebendo extra. E, infelizmente, eu já tive, por experiência profissional, acesso a pessoas desse tipo, e a maioria delas acaba chegando quando já cometeu um erro de comprar muitos imóveis, carros, e esquecer que aquilo tudo tem uma manutenção, tem um custo. Então, você precisa realmente planejar para que você tenha uma reserva que cubra o custo daquilo que você deseja ter.
tá certo? Mas também vou citar mais um exemplo aqui, até que também, infelizmente, eu estou vivenciando aqui com um dos membros da família, quando você tem uma perda de um ente. Então, não necessariamente eu estaria recebendo algum recurso, mas vamos supor que você tem uma situação dessa na sua vida que um ente falte e o que acontece nesse momento? Você pode receber algum recurso e o que fazer com ele? Então, isso com certeza exige uma revisão dos seus objetivos, das suas estratégias para alcançar esse objetivo, das suas estratégias para alcançar a sua liberdade financeira, né? Enfim, nós temos outros tópicos aqui, outras situações. Vou deixar o Ricardo, na sequência aqui, comentar alguns aqui, né, Ricardo? Isso mesmo, Rogério. Então, da mesma forma que você comentou que pode entrar um recurso extra de última hora, como você falou, de um prêmio da loteria ou uma herança, pode acontecer o contrário. Você pode ter uma despesa inesperada. Por exemplo, de repente você pode bater o seu carro de uma forma bem grande, haver um sinistro bem grande e descobrir que o seu seguro do carro não está em dia. Então, foi uma despesa extra que apareceu ali. Ou surgiu uma doença inesperada e você tem que arcar com uma cirurgia de última hora e sempre os médicos acabam querendo um valor além do seu plano de saúde. Então, isso tudo são despesas que podem aparecer realmente inesperadamente a qualquer momento. Para essas situações, se você tem um bom planejamento, você já teve essa previsão de ter uma reserva de emergência para essas situações. Então, para isso que serve a reserva de emergência, justamente para cobrir essas despesas inesperadas e tudo mais. Isso também pode até prejudicar você por um período, se você fazia aportes regulares para um acúmulo de reservas e no futuro gozar desse acúmulo, pode fazer com que você tenha que postergar esses aportes extraordinários ou constantes que você fazia para poder arcar com essas despesas. Então, tudo Inclusive, isso aí Ricardo, pode impactar. inclusive, né, Ricardo, a gente já sabe que as despesas extraordinárias, não esperadas, é o principal fator que interrompe a pessoa num projeto ou tira ela do caminho ou posterga alguma coisa, né? Então, essa parte de uma despesa inesperada de valor expressivo é bem relevante para quem não quer perder o rumo do seu planejamento financeiro. Exatamente. Um outro item que às vezes pode surgir de repente é surgir um bom negócio de última hora para comprar ou vender um imóvel. Então, você pode precisar de recursos num momento, você descobre uma situação que tem um imóvel muito abaixo do preço de mercado, que seria um bom negócio que pode valorizar, e você tem que conversar com o seu planejador da melhor forma de dispor desse capital para poder fazer esse negócio. Então, essa é uma outra situação. Da mesma forma, você pode ter um problema, como eu falei, com essa despesa extra, alguma coisa, e ter que vender um imóvel para cobrir realmente essa situação de alta despesa que você teve inesperada. Então, essas são situações que realmente podem levar de uma hora para outra, inesperadamente, a uma revisão no seu planejamento financeiro, juntamente com o seu planejador. Exatamente, Ricardo. E assim, a situação que você assume uma nova dívida, por exemplo, na questão dos imóveis, né, que você citou, né, é algo que ele vai mexer vai ter uma reação em cadeia aí com os processos que você definiu aí para outros objetivos ou para sua longevidade, né? Então, por vezes pode ser uma boa oportunidade, mas exigir um pouco mais de esforço, tá? Mas também você pode ter uma situação de pagar uma dívida, né? Enfim, como a gente citou ali, talvez você receba um dinheiro e nessa tratativa você tem alguma dívida, esse é o momento para você aproveitar e fazer a quitação dessa dívida, né? Mas também tem uma questão de quando você traça um plano de ação,
Você, então, tem experiência já com um planejamento financeiro, você tem um planejador financeiro, uma situação também que exige uma revisão, e eu aproveito para dizer aqui que se você tem um plano financeiro, você precisa pensar numa revisão pelo menos uma vez por ano, tá? Não é você fez o planejamento financeiro e nunca mais, aquilo é uma formulinha que vai valer até o final de sua vida, que no nosso caso aqui a gente enxerga tenta planejar até 100 anos, né? Então, parece assim, pô, será que eu vou viver até 100 anos, né? A vida não é estática, né? Imagina um planejamento financeiro, né? Exatamente. Construir o planejamento é sempre aquela linhazinha, né? Acha que é uma linhazinha que vai assim ser reta, né? Mas o planejamento tem os seus altos e baixos. Com ataque cardíaco, né? As coisas que acontecem na vida da gente. Mas você, enfim, fez um plano financeiro, definiu estratégias ali para alcançar os objetivos, para você economizar recursos, poupar, né? E um momento que você consegue concluir essas ações, essas etapas, é o momento, novamente, de você sentar com o seu planejador, você rever o seu plano, ver se realmente não tem algum ajuste a mais para fazer, né? Mas, Santiago, tem uma situação aí que realmente é bastante importante na vida daqueles que pensam em constituir família, né? Qual seria esse? Sim, inclusive, assim, até contando um caso meu, né? Eu mesmo não planejei, por exemplo, ser pai, né? Tão cedo. Estava passando por uma transição de carreira e aconteceu, né, de a minha esposa dizer, olha, estou grávida, e agora? E assim, meu plano era o quê? Eu tinha uma reserva para essa transição de carreira, né? E de repente, toda a estratégia do meu plano mudou. Agora eu vou ter um filho, então tinha que pensar em quê? Tinha que pensar em os custos com parto, né, com enxoval, com um quarto, né, para o bebê, tudo que iria impactar ali em seguida, né, no orçamento familiar dali para frente. Então, assim, esse aspecto aí mudou completamente o meu planejamento, né, e também acaba gerando, né, ou seja, uma movimentação dentro do que você tinha, né, como estratégia. Por exemplo, naquela época eu tinha um apartamento alugado, né? Nós tínhamos 2 carros, então assim, vamos liquidar um carro aqui, né? Vamos reduzir já custo para direcionar para a coisa correta, né? Então assim, essa identificação do melhor momento, né, de como fazer isso, a orientação de um profissional ao lado, né, vai ser fundamental, até para saber, né, de uma forma mais planejada como fazer isso, porque assim, o ideal seria mesmo você planejar, né? Eu quero ter um filho, né? Com um determinado prazo você fazer isso, mas não é assim que acontece, né? Na maioria das vezes. E também na questão matrimonial, né? Quando as pessoas, por exemplo, elas querem casar, né? Ou acontece alguma situação ou vai haver uma separação, né, um rompimento, é sempre avaliar essas questões do contrato, né, que foi feito ali de casamento, né, se é comunhão, né, parcial, né, se é universal, né, se é separação total, né, tem que avaliar todos esses aspectos do planejamento, até porque quando uma situação dessa acontece, aí vai se pensar em toda aquela questão, né, dos bens, como é que a gente vai dividir, se tem um apartamento, se esse apartamento está financiado, né? Se tem dívidas, como é que vai dividir isso, né? Então, assim, isso requer, né, um pouco de preparação, planejamento, né, e identificação desses pontos, né, que são às vezes sensíveis, né, na hora do comportamento de você tomar uma decisão financeira que envolve, né, uma questão emocional também. Então, esses são os pontos que eu acho que são interessantes, você ficar, né, atento, e se precisar de um profissional, claro, o ideal é um planejador financeiro. E a separação, né, Santiago, gera um desencaixe muito grande, né, um mau negócio. Aliás, antes de casar, é bom pensar bem, né, porque Exatamente. O casamento para a gente pensar, é um negócio para você nunca sair mais dele, porque se você sair, vai deixar metade.
metade, dependendo do regime, vai deixar metade de tudo que você conquistou ali junto com aquela pessoa. Né? Mas não é a mesma coisa do que mudar de esposa, né? Mas tem uma outra mudança que também afeta, né, Wander? Sim, uma mudança muito comum na vida das pessoas, né? Que é a mudança de emprego, que naturalmente, né, normalmente traz uma mudança de renda também, né? E essa mudança pode ser para os dois lados. Pode ser uma mudança mais negativa, né? Quando às vezes você é demitido, né? E você perde a renda, né? Então, a mudança de emprego não é uma mudança espontânea, mas por uma força maior quando você perde a renda. Ou pode ser uma mudança positiva, quando você tem uma proposta melhor de uma outra empresa, ou na mesma empresa você tem uma oportunidade melhor e a sua renda aumenta. Então, essa situação de mudança ou perda de emprego é uma situação também que vale você contar com um profissional do seu lado para te orientar, para não distanciar você dos seus objetivos ou mesmo da sua tranquilidade financeira atual, né? Eu mesmo já tive clientes que eu atuei dessa forma, clientes que perderam o emprego, então precisaram do apoio de um planejador ao lado para regularizar, né, olhar os objetivos, os gastos que tinham para ajudá-lo, né, a continuar no caminho, só que de uma forma que não comprometesse o presente por causa da perda do emprego. E já tive situação também de pessoas que foram promovidas e tinham uma capacidade de renda maior e queriam usar isso para acelerar alguns objetivos. Então, a mudança de emprego é também um fator de revisão, né? Esse impacto na renda é um fator de revisão do planejamento financeiro. E ainda... A reserva de emergência pode ajudar, né, Wander, nessa situação de desemprego e tudo mais, a pessoa conseguir se manter por um período até conseguir um novo emprego, né? Com certeza, assim, a reserva de emergência tem papel fundamental na parte de perda de um emprego, né? Ela talvez seja uma das principais fontes de segurança nessa situação. E ainda associado a emprego, uma das coisas que vale uma revisão no seu plano financeiro, no seu dia a dia, é quando você tem uma alteração no seu benefício atual dentro da empresa. Se a empresa te oferece um benefício diferente por causa de uma promoção ou disponibiliza algo novo para você como colaborador, é o momento também de você sentar com o seu planejador ou rever as suas finanças, porque de repente esse benefício pode ser utilizado para acelerar algum objetivo que você tenha. Então também é uma oportunidade, é um momento decisivo para você rever o seu cenário financeiro. Obrigado. E nesse caso que você citou, Wander, vale a gente lembrar que, por exemplo, quem tem planejamento financeiro certamente fez um planejamento fiscal, né? Se a pessoa ela é CLT, recolhe INSS, ela declara pelo modelo completo e aí ela recebe uma promoção e ela já faz um aporte mensal aí em PGBL para ter uma maior restituição e criar uma reserva para complementar a sua aposentadoria, é hora, então, de revisitar esse planejamento fiscal. Né? Então, procurar um planejador financeiro no momento de um aumento de benefício, de uma promoção, etc., é bastante importante. Né? E também, assim, muitas vezes, o que acontece? As pessoas hoje em dia recebem informações sobre a gestão das suas reservas, a gestão dos seus investimentos. E olha um relatório e num cenário como o que a gente está vivendo hoje, ela vê uma variação negativa nas suas aplicações, né? Toma um susto e acha que tem que mudar aquela posição de investimentos, tá? A conversa com o planejador financeiro é bastante importante para buscar respaldo em eventuais ideias. Não é a situação do mercado que deve balizar qualquer ajuste na estratégia de gestão de ativos, no ajuste na estratégia de investimentos. E sim, essas mudanças que nós citamos aqui, elas sim são fatores importantes de ajuste de estratégias, né?
em tudo aqui que nós vimos, e eu comentei no início, né, em relação ao orçamento. Então, rever orçamento é importante. Rever a gestão dos investimentos, se tem que fazer alguma ajuste na estratégia de investimento. Rever questão de coberturas de risco. Né? Algum evento desse, é importante você ajustar os riscos. A gente vê em culturas mais desenvolvidas que as pessoas, quando elas percebem, tem uma percepção de aumento de risco, aumentou um membro da família, etc., liga para o seu corretor de seguros, né? Não vai ligar para o planejador financeiro, mas o planejador financeiro pode ajudar a dimensionar o quanto desse risco precisa ser ajustado. Mas, obviamente, que é o corretor de seguros que vai fazer o ajuste das apólices, tá? E questões tributárias, sucessórias, da mesma forma, tá? Então, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você tem alguma dúvida, coloque no chat. Se você tem alguma sugestão, também da mesma forma, coloque no chat, que nós teremos o maior prazer aqui de trazer eventuais dúvidas ou sugestões para a gente debater aqui à luz dessa cultura do planejamento financeiro pessoal. E também, se você foi convidado aqui para assistir esse canal, procure essa pessoa que te indicou, que eventualmente é um planejador financeiro, que não são esses que estão aqui, né? Mas se você chegou aqui também e não foi por um planejador financeiro que tenha te convidado, no canal, no canto superior direito, você vai ter ali os ícones de todos os membros aqui do canal, que você vai poder procurar, consultar é totalmente grátis, né? Aqui nós não estamos vendendo nada, e a gente convida você para se inscrever no canal, para você acionar o sininho para ser lembrado quando tivermos um novo encontro aqui, um novo episódio do nosso canal. Vou deixar aqui os amigos fazerem suas considerações finais e já vou me despedir de todos. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. Se você acha que esse conteúdo vai ser relevante para alguma pessoa que você se importa, encaminhe esse vídeo, porque pode ajudar essa pessoa a manter em ordem a sua vida financeira. Obrigado, então, pela presença aí. Conte com a gente para te ajudar nessa jornada. E não se esqueça nunca de sempre ter um planejamento financeiro. Isso vai te ajudar muito na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, toda segunda-feira do mês, a gente traz aqui neste canal, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.